Se não me engano, eram 2 subs ou R$ 25 donate, alguma coisa assim. A gente vai passar vergonha na sexta-feira fazendo karaokê. É isso aí. Mas beleza, vamos lá. Que bonito. Mano, tem que passar vergonha um pouquinho. Kaká, diga pra nós, meu querido. Opa, temos um follow aí. Opa! Opa, obrigado. O Kaká, pô. Pô, Tava aguardando pro momento. Boa, Kaká, aguardando o tamo momento junto, meu oportuno, querido. né? Vamos que vamos. Vamos Aliás, lá. Kaká, é uma tradição nossa aqui, né? Tradição ainda não é porque tá começando, mas vai ser uma tradição. Você vai dar início a esse serviço. Conta pra gente um pouquinho de você, pro pessoal que não te conhece ainda, né? Quem é o Kaká? Como que começou essa carreira de youtuber? Como é que foi esse início? Jesus. Cara, é muito engraçado. Primeiro de tudo, eu... é muito engraçado contar que eu faço vídeos no YouTube há 10 anos. Caramba, mano. Caramba! 10 anos. Um jovem adolescente teve a ideia de jogar Pokémon e jogar no YouTube. Foi uma péssima ideia, mas cá estamos aqui hoje por causa disso. Hum, E assim, 10 anos. Acabar, obrigado. O Fran Pegosti ali, grandioso Foi pegar. comentário. Obrigado, Blaze. Mas, assim, cara, eu não sei por quê, mas na época, como eu vi alguns YouTubers surgindo na época, foi o começo, assim, de quando tinha gente fazendo vídeo. Eu só simplesmente falei, pô, eu quero jogar, botar gameplay, porque eu gosto de jogar Pokémon e não vejo ninguém fazendo. Foi daí que surgiu. Vontade. E tamo aí até hoje. Acabou sendo bem visionário, pô. Que o canal tá grande agora. Que Uhum, começou 10 anos atrás, foi construindo todo o sim. processo. E numa época que o quê? Demora. Que o que é? Demora, mano. Tipo, aquele processo gradual, né? Sem pular Uhum. etapas, né? Tudo escalonado e acaba sendo reconhecido ao ponto de você daqui a pouco, sei lá, tá chegando a 100, 200, 300 e por aí vai, entendeu? A partir daí, ó, só escalada. salvou aí. A gente tá falando de que 10 anos atrás? Nós estamos em 2020, 2011, cara. 2011. 2011 tava começando com esse negócio de youtuber ainda, né? Nem tinha, não era tão Uhum. forte assim. Completamente começar foi por. Olha que legal, quero fazer também. Sem o menor interesse em nada. É péssimo, péssima ideia, que no final acaba dando bom. Mas aí que vem as boas coisas, né? A gente vai É. lá, começa com uma coisa despretensiosamente e depois bomba e dá certo. Aliás, o YouTube, né? Ele foi. Agora a gente tá com até um grande número de criadores de conteúdo, né? Uhum. Comparado, por exemplo, a 2011. Então por isso que eu falo, foi um puta jogo. Foi um puta visionário, mano. Só Sim. Acho que eu alegria. levo. Ô, Kaká, de Pokémon na sua vida, cara? Tipo assim, eu tava até conversando com o Ed, a gente tava preparando Uhum. material pra hoje. E todo mundo tem uma história assim curiosa, ou até legal, né? Que quando que começou a acompanhar Pokémon? Se foi pela TV, se foi por alguma outra mídia, né? Como foi esse Uhum. casamento pra você aí? Cara, te contar que a memória mais antiga que eu tenho da minha vida é com Pokémon. Já começa aí o desastre. Porque eu nunca joguei os primeiros jogos de Pokémon de Game Boy Color, porque eu não tinha um Game Boy Color, Uhum. mas meu irmão mais velho tinha. Então toda a minha memória vem de ver ele jogar e ele às vezes me emprestar o jogo pra poder eu jogar. Então, assim, desde que eu me lembro por gente, até antes de eu ser gente, era eu jogando Pokémon. E aí, que 2004, eu acho, ganhei Pokémon Emerald, meu Game Boy, e a partir daí foi só ladeira abaixo, digo. Só coisa boa. Só coisa boa, né? Só Coisa alegria. boa. Por exemplo, muita gente eu vi que conheceu, né, pelo anime que chegou na televisão, Sim. né? O Éder também, né, Éder? Foi assim que você... Pô, é porque, tipo assim, no meu caso, eu lembro claramente, cara, a minha tia mora lá no Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, pra quem conhece o Rio de Janeiro, no Nova Iguaçu, na Baixa da Fluminense. Aí a gente fala final do ano, né? Final de dezembro, Natal, Ano Novo, a gente passava na casa dela. Aí eu lembro claramente, cara, tinha uns 5, 6 anos, assim. Aí eu passei assim na sala, aí eu vi do nada, cara, um bicho elétrico tacando choque assim na tela e acertando umas palmeiras, uns coqueiros, assim, do nada. E aí que ele me fascinou de uma maneira que eu parei, sentei e fiquei olhando com a cara ali na televisão.
E aí esse episódio é aquele episódio, acho que da Marcha dos Executos, eu não lembro agora, episódio 40 da primeira temporada, que é quando o Execute hipnotiza o Ash, e o Ash começa a capturar uma porção de Executos pra um cara, pra um domador lá de mágico, uma coisa assim. E aí, cara, eu fiquei fascinado por aquilo ali, e de lá pra cá foi um vício frenético na franquia. Aí, anime, principalmente anime, né? Games também, de certa maneira. Mas aí, tipo assim, foi indo. E vai, e o vício, vai. Eu com agora 27 anos na cara, vai Pokémon. Vai Pokémon. Minha namorada, por exemplo, fala assim: pô, você assiste Pokémon? Sim! Não tem. Vai fazer o quê? Eu gosto, pô. Eu gosto, não tem jeito. É minha vida. Eu vejo anime pra caramba, vejo o canal, enfim, muita coisa, velho. Quando você é fã, cara, não adianta. Não adianta você querer falar, pô, é coisa de criança. Não é mais. Entendeu? Coisa agora é de adulto também. Já Pois tá, é, pô. Pois já é. tá até ultrapassado essa crítica, né? De negócio de coisa É, de criança, mano. pois é. Porque E você, Breno? Você não falou a sua, pô. É. a minha foi a tradicional pela televisão também, né? Eu comecei a acompanhar Pokémon 2004, eu acho, por aí, 2003. Tava passando. Tava começando Advanced no. Que é o Ruby Safira, né? O anime da Mei, Sim, aham. no Cartoon Network. E desde então eu vim acompanhando. Depois vi o inicial, né? As primeiras temporadas na Rede TV, quando veio em 2008, no TV Kids. Mas sempre fiquei muito mais na questão do anime do que do jogo, né? Porque, cara, pra você ter uma ideia, eu fui jogar Pokémon em 2010, 2011, por aí já. Bastante tempo depois, né? Que eu peguei o Black, Pokémon Black, foi meu primeiro jogo de Pokémon, inclusive. E emulei no PC e joguei. Começou bem. Pokémon Black eu gosto, cara. Eu achei bem legal o É. jogo. Começou muito bem. E aí depois eu fui jogar alguns outros Pokémon. Mas no geral eu sempre fiquei mais pelo anime mesmo. E foi me prendendo assim. Eu vi muito do anime também, nessa época, 2004, por aí, foi quando eu comecei. Mas aí, quando chegou no lançamento de Diamond and Pearl, foi quando eu comecei a ter amigos que jogavam Pokémon também. E a gente começava a ver o anime, falava sobre jogos, falava sobre tudo. Então foi tudo junto, a partir de um certo tempo. Até o TCG, na verdade, acabei de lembrar. Na educação física, a gente ia mais cedo pra educação física pra jogar Pokémon TCG. Caramba. O TCG eu nunca, Aí, nunca, nunca me aventurei no TCG. Eu sempre achei um pouquinho as regras complicadas. Né? O TCG também eu nunca cheguei, não. Quem entende muito é o Vitor, né, o Breno. É o O Vitor Vitor, entende muito de TCG. É. tô ligado. Aliás, aqui ó, uns comentários, ô Kaká, o Mysterium falou que Emerald é Masterpiece, né? Que você tinha comentado mais cedo. eu amo Emerald. É, muito bom. Inclusive, Sim. da rede como um todo. Porque Olha só, mapazinho é, de Hoenn. quadro de Hoenn, Oi. muito bom. Uhum. Eu adoro Pois é. Hoenn, assim, primeira região, o primeiro lugar que você começa, você acaba tendo Um um carinho. lugar no coração, Carinha específico. Apesar de muita gente hatear Roy, né? Não gostar muito de Roy por causa tipo assim, a galera tem um. É porque a galera tem uma A visão maior parte é saudosista, né? azul. Oi? Maior A parte é maior azul. parte do mapa é azul. Pois é. Entendeu? Então, tipo assim, a galera tem uma certa resistência com o Roy, muito por conta do anime, eu acredito muito. Porque, tipo assim, o anime veio com uma carga ali do Ash, por exemplo, com o Gary, que Johto finalizou aquela situação toda, que chegou em Hoenn e a galera parece que não assimilou muito bem. O que o Ash vai fazer agora? Entendeu? O que o Ash vai fazer a partir de agora, né? Numa E determinada mais. situação. Então, eu acredito que muito do hate, entre aspas, em relação a Hoenn, se deve ao anime. Porque o anime talvez não soube trabalhar bem essa passagem de bastão de Johto para Hoenn. Entendeu? Apesar de, no final, a gente ter a introdução de de um personagem que tinha o Blaziken, né? O No final ali Harrison. da... O Harrison, exatamente. Ele tem o Blaziken, então ele acaba que introduz, né, pra Hoenn e tal, mas a passada não foi legal. Eu acredito que o anime, por ser o anime, ele tem a capacidade de influência, né? Porque nada mais é o que o anime é a divulgação do jogo. Então, naturalmente, muitas pessoas conhecem o Pokémon não pelo game, mas sim pelo anime. Assim como eu conheci.
Então eu acho que o anime tem boa parcela nessa situação de o pessoal não gosta muito de Hoenn. Então eu acho péssimo, entendeu? Porque, por exemplo, eu gosto muito, o pessoal hateia muito o Ripple. Eu adoro o Ripple. Eu adoro a linha evolutiva do Silco, do Casco, da Beautify e das Tox. Eu amo essa linha evolutiva. Mas tem gente que não gosta. Então, tipo assim, tem uns Pokémons muito maneiros, mas a galera, infelizmente, não gosta, né? Cara, eu já vejo E aí dessa de uma forma diferente a questão de Hoenn, é porque, não sei se vocês vão lembrar, mas Hoenn sempre ficou no limbo aqui no Brasil. Porque as 3 temporadas de Hoenn ficaram divididas. A sexta temporada estava na Globo, a sexta e a sétima estavam na Globo, e a oitava foi pra Rede TV na época. A Globo não tinha a oitava. Então meio que, por exemplo, a Rede TV, eu lembro disso até hoje, passou até a quarta temporada, que era no meio da Liga Jotô, e aí pulou do nada pra oitava. Né? Tipo, eu fiquei boiando na época. Falei, caralho, o que tá acontecendo? Por que já foi pra rua, hein, mano? Não passou Master Quest, não passou aquelas duas primeiras temporadas. Então, acho que também esse deslocamento ali, essa falta de material que eles deixaram debaixo do tapete, complicou um pouco. É, Mas, ô Kaká, você gosta do Emerald? Você chegou a jogar o Alpha Ruby e o Omega Sapphire? Ou é o eu contrário? não, joguei. Omega Ruby e Alpha Omega Sapphire, ao Ruby e Alpha contrário. Sapphire, ó. Eu Então, pensei sempre É, que tava ó, confundo. ótimo. Eu cheguei a jogar todos os jogos menos de Game Boy Color. Tava falando isso com o Eder antes de Uhum. começar. Joguei todos os jogos de Pokémon. Todos, todos. Eu gosto de. Eu, pra ser sincero, eu gosto de absolutamente todos. Eu vejo, tipo, cada um deles tem claramente seus defeitos, alguns mais que outros, mas eu não me incomodo. Quando você compra Pokémon pra jogar, você já sabe que tem algumas coisas que são específicas da própria franquia que você pode esperar. Você pode esperar, exatamente. O Fran pegou e falou aqui pra gente também que a gente tava comentando mais cedo de Pokémon Black. Ele falou Black, melhor geração. Gosto bastante também. Talvez porque foi o primeiro, né? Que nem o Kaká falou, a gente tem esse carinho. Ah, Né? ele falou que também começou por Hoenn, Kaká. Rubi, no caso, lá na época da Lan House. Que a ROM tava até em PTBR. Ele é português, então, assim, mais estranho ainda, falar que tava em PTBR. Fala daquele lendário unbox do Alpha Sapphire. Ele comentou aqui. Tá em algum lugar lá, mistério. Que eu comprei, consegui comprar o Omega Ruby no dia do lançamento. E aí eu Caramba. fiz um unboxing meio animado, vou dizer assim. Tava muito feliz com o jogo. Tem, lançou foi em 2016, né? Se eu não tô. o que? O O, Omega O Ruby e Omega Alpha Ruby? Sapphire? uhum. É. Ah, cara, ele foi na geração de Kalos, né? Ele foi lançado 21 de novembro de 2014. Caralho! Eu tô... 7 anos, meu Ah, é irmão. verdade, gente. 2016 foi o Sun e Moon. Ah, tá vendo? Isso aí, mano. É porque o Omega Ruby Alpha Sapphire foi no ano seguinte ao lançamento de XY, né? Porque ele XY teve. foi. É, Foi no exatamente. ano seguinte. Aí teve a Mega Evolução do Blaziken, do Swampert, do Reptile. Sceptile. Sceptile, então, né? Teve aquelas Mega lá deles lá e tal. Inclusive o Delta episódio. Ah, meu Deus do céu. Pokémon Company, por que você não faz um pós-game tipo isso? Meu Deus. Ô, Deve Eu tenho Kaká, precisar até muito. esperança que, tipo, vire um padrão esse tipo de coisa. Porque, Kaká, por exemplo, ah, eu pode diga. falar. Desculpa. Não, diga a coisa que você ia falar, porque qualquer coisa eu encaixo junto. Não, pior que era uma coisa sobre mecânica, só acho que eu fugi um pouquinho. Mas pode Hum. completar o seu. Mecânica, você ia falar uma coisa da próxima geração ou dessa? A gente perguntar uma opinião geral, o que você tem achado dessas mecânicas novas que estão implantando, como é que você Uhum. vem absorvendo Juntar elas. as duas coisas. É, mecânica, eu acho que eles acabam se perdendo muito em querer fazer uma coisa nova o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, do jeito que eles fazem, que eles montam uma história em base nisso, até fica legal. Uhum. E aí, por exemplo, o que eu ia dizer? Que remake na próxima geração, que no caso, próximo entre aspas, porque a gente já sabe como é que vai ser o remake, que vai ser nessa, eles normalmente adicionariam uma coisa extra, que nem foi Omega Ruby Alpha Sapphire, que eles colocaram no Delta Episode. Pode ser que eles façam uma coisa exatamente igual a isso, e tem algumas referências ao Platinum, que nem em horas teve referência ao Emerald. E eu acho que agora os remakes vão ficar por fora de esse tipo de mecânica. Hum. Porque
Sei lá, acho que Dynamax não encaixa muito com o visual do que foi apresentado até agora, de É Brilliant aquele visual Diamond. chibi, né? É, Chibi fica estranho. O pessoal ficou é zoando, porque, né? Bud Poke. é, também tinha outra coisa, o Animal Crossing menor ainda. E assim, no final das contas, mecânica. Eu sinto que eles têm que ficar inovando com uma mecânica nova o tempo todo por uma ideia deles, não porque é bom ou ruim. Uhum. Acho que eles querem fazer algo assim pra poder ter diferenciação, é uma palavra muito ruim, mas diferenciação serve entre cada geração, sabe? O que que é aquilo que chama a atenção daquela geração. Eu vi É, muito. Pode falar o, aí. não pode falar, né? Pode Não, falar. não. Complemento. Depois eu falo. Não, é porque, tipo assim, eu acho que a Pokémon Company, cara, tipo assim, o problema, eu acho que não é nem implementar ideias novas, porque eu acho sempre bem-vindo você tentar renovar a franquia de certa maneira para não ficar aquela coisa massiva. Porque uma das reclamações da fanbase de Pokémon era muito isso, né? E quando vê a mudança, tecnicamente falando, em Sun e Moon, o pessoal detestou. Então, Uhum, naturalmente, é a coisa dos Trial Captors, né? Então, tipo uhum, assim, o pessoal, cadê o líder de ginásio? Não tem. Aí uhum, o pessoal não gostou. Então, tipo assim, eu acho que o problema da Pokémon Company é esquecer o que ela já fez. Por exemplo, ela colocou a Mega Evolução. Ótimo, ótima mecânica, tal, beleza. Na geração seguinte, coloca Z-Move. Esqueceu a Mega Evolução. Próxima uhum, geração, colocou Dynamax, Gigantamax e Dynamax. Esqueceu Mega Evolução, Easy esqueceu Move. Z-Move. uhum, Então quer dizer, o que quer dizer? Tipo assim, pro competitivo de Pokémon, eu entendo o que eles querem fazer pro competitivo de Pokémon para não ficar uma bagunça. Isso é super entendível do ponto de vista do competitivo de Pokémon, que é muito forte, por sinal, né? Quem acompanha o cenário competitivo de Pokémon sabe como é que é grande esse cenário. Porém, eu acredito que quando você negligencia tudo aquilo que foi feito, o pessoal começa a hatear de certa maneira, uhum, né? Principalmente a Mega Evolução, que foi um achado muito bom da Pokémon Company. uhum. Muito bom mesmo, né? Eles botaram algumas coisas, trouxeram Pokémons que antes eram negligenciados, como por exemplo, Beedrill, ganhou uma super importância no competitivo de Pokémon. Então, naturalmente, isso era importante. Na geração Uhum. seguinte, ó, caiu tudo. Então, naturalmente, a Pokémon Company teria que achar um meio termo nisso, Uhum. né? Ela esquece tudo. E o anime, ele cai muito desse contrário, né? Ele apresenta Mega Evolução, apresenta Z-Move e em outras gerações da franquia, né? Então, a Pokémon Company peca muito nesse detalhe que eu acho que incomoda boa parte da parcela dos fãs, entendeu? Uhum. Eu acho que o problema dá pra você entender, até. Concordar ou discordar é outra coisa, mas dá pra entender. Porque você vê esse troço de criação de mecânica pra poder chamar a atenção acontecendo desde XY. Você vê a cada geração, e eu falo geração, tipo, XY horas é uma geração só, com uma mega. Aí vem a outra geração que veio depois com. O que que teve em Alola? Z-Move. 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 Aí depois teve Dynamax agora. Parece que, até adiante de eu falo do que parece, é, desde essa época, eles têm tido uma quantidade menor de tempo para trabalhar num jogo que é muito mais trabalhoso do que era antigamente. Então eu sinto que eles acabaram se colocando num canto, piada, num canto No aonde canto. eles não têm como sair, porque os jogos têm que sair de certo tempo em tempo. Eles não querem aumentar a quantidade de pessoas que trabalham lá porque eles têm medo. O japonês tem muito medo com esse tipo de coisa, até porque confiança e o caramba. Então eles acabam tendo que inovar em algum jeito. O que que eles falam? Pô, vamos fazer uma mecânica nova. Ah, mas gostaram muito dessa, não, mas vamos fazer uma mecânica nova. Porque se eles não fizerem uma mecânica nova, aquela geração em si vai ficar muito apagada comparativamente com as anteriores. E aí eles ficam tentando inovar o tempo todo e deixando as coisas pra trás. Porque se eles param pra poder fazer tudo, e esse é um problema deles, eles acabam se embolando. Você vê que, por exemplo, 3DS, eles fizeram todo aquele aprendizado de como funciona o 3DS, sabendo de como que ia lançar o Switch, e Sun e Moon em si é uma beta de como funciona mecânica de Sword and Shield. Eles, como estão ficando com menos tempo e querendo fazer mais coisa, com a mesma quantidade de pessoas, que é meio imprático, Sim. eles acabam lançando as coisas um pouco antes de estar pronto. E isso já é uma coisa que a gente faz desde sempre, mas agora fica mais aparente.
A Inclusive, gente vê a É, diferença de RGB pra Yellow. RGB pra Yellow é meio que um pouquinho menor. Mas todos os jogos, a terceira versão dele, a gente vê que dá pra ser. É uma versão beta e a versão final. Beta e a final, beta e a final, com algumas mudanças pra não ficar muito na cara. E agora fica muito mais na cara. o Até que pessoal, não teve Pokémon Z. o pessoal nota bastante isso. É, Inclusive, o Fran falou aqui, ó, que a galera fez uns cálculos e deu mais ou menos 4 meses de produção, eu acho, pra é. cada jogo. E, Pouco e, tempo. tipo, eu tava Muito pouco. vendo que eu fui procurar esses dados pra um vídeo bem antigo sobre trocar Game Freak. E o pessoal tava na época falando sobre trocar Game Freak, aí eu fiz um vídeo sobre que não é a solução. Porque no final das contas, o problema é muito mais o gerenciamento entre as três empresas, que elas têm um prazo a cumprir, e, por exemplo, a Game Freak não quer aumentar a quantidade de pessoas que trabalham nela. Tudo bem. A empresa quer fazer isso, tudo bem. Ah, mas a Pokémon Company quer lançar as pelúcias a tempo. A outra ali quer lançar os Pokémon a tempo pra poder ter design, o TCG. Então eles se colocaram num buraco. Se colocaram num canto, pra poder continuar com a piada. mas mas o Kaká, Hum, e o Breno também, é uma coisa que. O problema que eu vejo nisso tudo é que, por exemplo, assim, o tempo, né? A gente sabe que Pokémon tem pouco tempo pra trabalhar, porque lança jogo todo ano, né? uhum. Basicamente, todo ano tá lançando um jogo novo, né? Então, tipo, e agora teve, agora em abril, né, que foi lançado o Snap, o pessoal amou, porque o visual bonito, algo diferenciado. O que aconteceu? Bota a Bandai pra fazer o anime de Pokémon, pra fazer os games da franquia core de Pokémon, né? Hum. Vamos botar a Bandai lá pra poder fazer. Não vai, galera, não vai acontecer. Não vai. Não Não só adianta. Não vai isso, porque também não ia vai mudar muita acontecer. coisa. O que eles podiam fazer, que não vai acontecer, porque significa que daria certo e eles não gostam de fazer as coisas que dá certo, é você começar a dividir o trabalho. Porque a Bandai ela fez um bom trabalho visual. Só que aí, se a gente volta um pouquinho antes, a Bandai foi a que fez Jump Force também. E Sim, vocês já viram Jump Force? já, Não. já. É, 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 o, o problema do Jump Force é porque não somente ele é bonito. Ele é bonito. Mas o problema ali é com a Jump, o problema ali é mecânica, o problema ali é muitas outras coisas. Então, se você divide, tipo, vamos pegar aqui, ó, Bandai ajuda a gente com fazer os Pokémon, que é uma coisa que eles já estão fazendo, porque Creatures Inc. é separado da Game Freak em tese. E, vamos lá, uma outra empresa ajuda a gente a fazer o código. Qual é o nome da empresa que tá fazendo o remake de Sinnoh? é Ela. a. Não lembro agora, cara. Inca, É, eu acho. Inca, sei lá, uma coisa assim. Inca. Eu não lembro agora direito. Vou confirmar pra vocês, podem Ela, falar. essa empresa, É, É uma empresa, é. é. É, se elas se dividirem pra poder fazer, eles conseguem fazer a tempo. Porque a Game Freak ela ama fazer o que ela faz, que é criar Pokémon. Cada geração que passa, eles melhoram em criar Pokémon. Porque por mais que, eu não gosto do design, gosto é uma coisa muito pessoal. Então, assim, Sim. tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Por exemplo, Trubbish, que é o Pokémon lixo de Unova. É um dos que eu adoro. o pessoal Eu cai amo o matando, Trubbish. né? É, eu não entendo. Tipo, a lógica toda dele é maneiro, porque é Nova York, lixo. O problema é que eles tiveram com lixo, criou uma mutação em cima disso. É um bagulho Pois é, inteligente e maneiro. Só sim. que eles estão pegando o design e fazendo o design muito mais trabalhado, mas só que o pessoal não gosta. O pessoal, Mas sabe qual. o pessoal Mas vai é e fala, o. estão sem criatividade. Pô, faz Pokémon lixo, faz Pokémon sorvete. É, Breno, Breno e Kaká, isso não faz sentido nenhum. Porque se você pegar a primeira geração, você tem uma Pokébola que é um Pokémon, que é o Voltorb. Você tem uma Pokébola ao contrário, que é o Electrode. Você tem uma Meleca, que Muck, é o Grimer, que é o né? Muck. Cara, não faz sentido nenhum você hatear. O Trubbish é o lixo. Tá, então vamos voltar lá na primeira temporada, que é a sua Coloca o Muck. seu saudosismo. Vamos lá, Grimer, Muck, Voltorb, Electrode, até mesmo o Diglett, que é uma toupeira que você não vê nem perna. Que você não vê nada. São Aí você pode achar parecidos. esquisito. Mas, tipo, e aí? Cadê suas críticas lá? Você Cadê? critica aqui, Né? mas não É. critica lá. Mas nostalgia Percebe é um como é que a bagulho galera é? que dá pra entender a origem. É Um negócio É, nostalgia. perigoso. É. pois Ó, é. só confirmando a empresa aqui pra vocês, pro pessoal, é a Ilka Inc.
Yuka Inc. É com dois Ah, L's ou um Yuka. só? É com um L só. Yuka. Olha só. Se não me engano, foi eles que fizeram o Pokémon Home, né? Se ajudaram a fazer o Pokémon Home Temos... no coisa. Sim, sim. Tá falando isso aqui, inclusive. É, algumas perguntinhas, né, o pessoal deixou no chat. Não esqueci de vocês, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Ó, o Nicolas perguntou, deu boa noite, Nicolas. Boa Kaká, você noite. jogou o ROM modificado do Pokémon? Cara, bastante. Bastante. Não só randomizada, Nuzlocke, que é pessoal, então não tem nada modificado, como Hack Room também. E eu acho que acaba sendo até bem injusto comparar com Hack Room, porque no final é só. É como se fosse um update para um jogo antigo, sabe? Mas eu adoro o Hack Room, eu gosto bastante. Temos coisas bem legais, Tenho, bem tenho jogado diferentonas. Né? menos. Uhum. A quantidade, cara, é impressionante. A quantidade de coisas que conseguiram adicionar de geração nova para, por exemplo, Firehead. É uma coisa que você para pra pensar, tipo, cara, o cara pegou um console de 1900 e bolinha e fez o jogo Sword and Shield naquele console. Cara, São as coisas assim que são chocantes. Mas aí é meio injusto comparar, porque no final das contas ele tá usando a base de outras coisas. Tipo, o Game Freak é muito mais criar a atmosfera Pokémon do que criar um jogo. Até porque a gente consegue ver que o jogo não tá muito. altas É, reclamações, né? É. Ó, por exemplo. o David perguntou aqui, nosso mod, dale David. O que vocês acham da mecânica do Pokémon GO nos jogos atuais? Que é tipo tacar a Pokébola ali. É isso, David, que Uhum. você tá falando? É, Isso foi em Let's Go, né? Let's Go, é. acho que é isso que ele se Let's refere. Go. Let's Cara, Go. o que vocês acham? Tô curioso. Diga, Porque eu tenho. eu não tenho uma opinião muito formada porque eu não jogo tanto. Éder, você Eu pode tenho. falar. Eu Pode tenho. falar, Éder. Eu tenho. Eu tenho porque, tipo assim, assim, se cara, é porque eu tô com o anime na cabeça, os Jornadas, porque isso tá me martelando. E vou falar aqui sobre o Go, né? Que é Uhum. é o cuspir escarrado do Pokémon Go, enfim, né? Até o nome, né? E isso. Não, cara, isso me incomoda de uma maneira que eu acho absurdo. Acho bizarro aquilo ali. Aí o cara, tipo assim, o cara não batalha. O cara não batalha. O cara vai lá, tem um mítico Pokémon ultra mega hiper rápido, o mais poderoso. Toma, capturei. Cadê a lógica nisso, velho? Cadê a lógica de batalha? Cadê a lógica de lutar, de ter que enfraquecer o Pokémon? Porque, assim, pelo menos na minha concepção, né? Você, pelo menos desde sempre foi assim, né? Aí vem a Pokémon Company e fala, pô, Pokémon GO deu bilhões pra gente. Opa, vamos botar essa mecânica que tá aqui, vamos colocar nos games também, porque vai que dá certo, né? Vamos fazer uma conexão entre o Pokémon Go e o foi Sun and Moon, né? Não lembro agora qual que foi a conexão que Ultra eles Senmon, fizeram. foi Ultra Senmon, Ultra foi Sun Ultra and Senmon. Moon. Ah, vamos colocar o Meltan lá, que é uma surpresinha, uma geleca lá de dito com uma cabeça de porca. E vamos colocar lá no game também. Tipo, cara, eu acho péssimo. Pelo menos porque tem essa visão de você capturar um Pokémon, você tem que fazer o quê? Enfraquecê-lo. Você tem que batalhar. E isso, até no anime também, tá se perdendo bastante, né? Até os Pokémon capturados pelo Ash foram assim, né? Toma, taca a Pokébola e acabou. Mas o Go elevou isso a um outro patamar, basicamente. De captura, de qualquer coisa. Aí por isso que ele tem muito hate em cima do Go. Por justamente isso. Ele só tacar a Pokébola, não batalhar e simplesmente. Ah, beleza, toma aí. Vai lá. Aí, o Pokémon passando aí, beleza, toma aí a Pokébola aí. Tudo bem, isso é no nível 5. Agora, no nível 100, o cara vai lá, toma a Pokébola. E normal, hein? E normal, vamos lá. Toma. Captura. Cara, isso me incomoda bastante. Ele Pelo pegou o menos a mim. Suicune, né, cara? Então, complicado, né? O pessoal ficou meio Tem isso. tiltado. É. Bizarro. Como eu não vi os Jornadas ainda, eu não sei qual a história por trás de tudo isso do Suicune. Então, quando eu assisti, eu até comento. Uhum. Mas, assim, eu não gosto do Let's Go. Não gosto do Let's Go. Não comprei. Inclusive, queria agradecer aqui ao Franpei Goshi, que ele que me emprestou dele pra poder eu conseguir o Melton. Muito obrigado. Porque eu Dali. eu não ia comprar o Let's Go. Não tenho o menor interesse, assim, porque a mecânica em si eu não gostei muito.
Eu gostei de uma das coisas que eles fizeram. A batalha de lendário. Que você tem que batalhar, derrotar ele e depois você pode capturar. Inteligente. Maneiro. Eles adaptaram isso até pra raid depois do Sword and Shield. Mas... Assim, eu não consigo gostar da mecânica de Let's Go. Porém, eu acho que foi uma vez só. Não acho que vai ser uma coisa recorrente. A não ser que tenha outro Let's Go, e aí tudo bem, pode ter outro Let's Go. Não vai afetar, não vai mexer no meio da Da cronologia. mainline Pokémon Games, dos jogos principais. E, cara, o principal motivo do Go, na minha cabeça, porque eu sei, não sei de nada, é que ele tentou apelar pro mercado de Pokémon Go. E queria representar as pessoas lá. Então, ele não tinha como fazer a adaptação de uma coisa que era costumeira. Porque, por exemplo, vamos capturar todos. Vamos pegar todos. Eu não lembro agora como é que é a tradução. Gotta catch 'em all. Como é que é? Temos que pegar. Temos Temos que que pegar. 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 Temos que Temos que pegar. pegar. É porque o inglês tem que capturar todos. Vamos atrás de todo mundo. Tem que lembrar Uhum. do todos. Então, o Go acaba sendo a representação do que todo mundo que assistiu o anime, isso nos Estados Unidos, estadunidenses, viu como Gotta Catch 'Em All e viu o Ash o quê? Não capturando todos, não. Então acaba que o Go sendo. É tipo, não é vingança a palavra, mas vingança de trazer o verdadeiro significado da palavra e tá aí reteado. Mas É difícil agradar todo mundo, né, nesse ponto. é impossível É agradar todo impossível. mundo. Não, assim, assim, o Gol, eu quero que se lixe, entendeu? Eu quero que o Gol domine jornadas, que ele nunca mais apareça no anime. E só se aparecer é pra um especialzinho e acabou. Porque ele é um chato, entendeu? Ele é um chato. Se você assistiu o anime Jornadas, quem assiste anime Jornadas sabe que ele é um chato. Simplesmente isso. Ah, vamos lá, capturar, tá não sei o quê. Tudo bem que a cerne de Pokémon é capturar todos. Só que para capturar todos, você tem que batalhar. Porque isso que é a franquia, é batalha Pokémon. É rinha de bicho. É isso, entendeu? É rinha de bicho, é Entendi. isso, entendeu? É que tem que ter. Mas não, vamos lá capturar e simplesmente tacar Pokébola em qualquer Pokémon, vamos capturar, vamos aumentar isso aqui, entendeu? Enfim, É, aliás, paciência. o pessoal tá falando aqui, né? O David comentou, né? Pegar Pokémon sem esforço, meio complicado. O Pois Nicholas é. falou, as batalhas pra pegar Pokémon selvagens são essenciais. Éder me representa. Opa, aí, ô É, Nico, tamo junto, hein? Ah, Pokémon com a sua cerne de batalhas, é isso. A gente não, porque um dos problemas do Pokémon Go influenciar a franquia Pokémon é isso, entendeu? Vamos capturar, beleza, mas tipo, pro mobile funciona. O mobile Uhum. funciona. Agora, pro Resto. console não funciona. Pra mim não funciona. E adaptar isso pra anime pra trazer mais gente, porque a ideia do Pokémon Company é a seguinte, pô, Pokémon Go fez um enorme sucesso. Bilhões e bilhões caindo na nossa continha todo mês. Aí, aí vamos botar isso pro anime, porque o anime tá muito em baixa, né? A audiência é muito baixa e tal. Desde lá de um Nova que vem caindo. Vamos colocar isso pra ver se dá algum jeito. A gente viu como é que tá a audiência de Pokémon, né? Tá lá, ó, nas últimas lá. sério, eu tava até por fora desse ponto. É, Eu que não tá O sei. que? Da audiência? da audiência. Da audiência de Pokémon? Sim, o Pokémon, pra você ter uma ideia, Pokémon nessa temporada, eles figurou somente em 2 oportunidades no ranking dos 10 primeiros mais assistidos da região lá de Canto, né? Que é onde eles verificam. É tipo como se fosse o Irônico. Ibope verificar São Paulo e Rio, basicamente, Uhum. né? É, eles só verificam a região de Canto, que é a região principal do Japão, Muito irônico isso. É, entendeu? Então, tipo assim, o Pokémon só ficou em duas oportunidades dos 72 episódios exibidos, né? Um deles foi um especial que teve 15 minutos cada um, que é um especial lá do Turtwig com aquela tartaruguinha aí de Sword and Shield, que eu esqueci o nome. Dreadnought. Esqueci o nome dele. Não, o outro, a Dreadnought forma Tilton. dele. Tilton, Tilton. isso, é. O especial que teve da equipe Hobbit com ele. E o outro foi o dos Zapdos, se eu não me é dos engano. aptos. Que os Gol lá teve com os Zapdos. Só. De resto, amigo, ele viaria ele a 2, 1.8. Tá ali. Tá naquela situação lá. Eles não sabem o que fazer. Não à toa que tiraram do domingo e voltaram pra sexta. Voltaram pra sexta. Porque Ele Pokémon. não passou por quinta-feira um dia também, eu lembro Ficou disso. muito tempo na quinta. E, na verdade, Antes, porque, tipo assim, não. Ó, não os muito jornadas, tempo. né? Não os jornadas. Não. Porque, tipo assim, Pokémon ele foi exibido primeiramente às terças. Só que depois Uhum. daquele episódio do Porygon,
Acabou que o Pokémon ficou um hiato durante meses. E ele, quando voltou numa quinta. E desde 98 isso. Aí, quando voltou, ficou até 2013, eu acho, não lembro. Aí foi pra domingo. Só que não Então, deu certo, aí voltou pra sexta. beleza. Foi um tiro, né? Foi uma aposta que não deu muito É, certo. Mas não deu muito certo. engraçado, né? Que eles já reformularam, né? Eles tiraram aquele visual mais adolescente, né? Que tinha em XY. Aquele Uhum. plot mais adolescente pra tentar uma coisa mais infantilizada, né? Vamos colocar assim, pra tentar atingir o público-alvo deles ali. E acabou indo contra, né? Tem que Pra ver. pensar, desde a quinta geração, eles têm tentado uma coisa diferente. O Tentaram rebutar o reboot, Ash, né? o reboot na quinta, na sexta foram pro adolescente brigão, sétima Escola? foi o Sun e Moon que Isso, mudou irmão. tudo, e agora É. no Jornadas, porque eu não sei qual é, em tese, qual é o mercado de Unova, mas XY foi adolescente, Sun e Moon foi criança, embora tenha uma história boa, e o atual focaram completamente em vender pro estadunidense. Vamos vender pros É, americanos Como o lá. Gol, o mercado nas Américas como um todo é muito, muito grande. Então, assim, estão tentando. E é de novo aquele mesmo problema de ficarem tentando várias coisas diferentes a cada coisa. Estão Da, meio perdidos. Estão meio perdidos. é. Isso Mas é também é problemático, né? muito problemático. O Black and White, por exemplo, ele começou com uma proposta bem legal, né? Teve uma situação lá que infelizmente aconteceu aquele terremoto no Japão na época, onde um episódio muito importante ia acontecer, que era aquele da equipe Rocket contra a equipe Plasma. Sim, é o episódio duplo, tem um É episódio episódio duplo. duplo. E dali a equipe Rocket voltou com o uniforme branco e meio que voltou para aquele jeito meio. Vamos colocar. O jeito deles, né? Normal. Só que, Uhum. tipo, cara, eu tava até assistindo com os meninos esses dias atrás aí, os primeiros episódios de um Nova. A gente tava gostando muito daquela equipe Rocket diferentona ali, de roupa preta, que não sei o que, fugia. Tava dando uma canseira assim mais a mais no Ash, né? Porque não decolava, que não sei o que. Tava interessante. Então, você pode ver que dentro da própria temporada eles costumam mudar, né? O que eles pretendem fazer Uhum. ali. Porque, por mais que aquele episódio tivesse ido ao ar, sabe? Acho que deveriam ter continuado depois também com essa pegada da equipe Rocket. Uhum. É, Mas, mas aí, o Breno, cai naquela questão, tipo assim, do, por exemplo, do Nova, a mudança foi muito brusca. Né? A equipe Hot que era engraçada pra caramba, na temporada no episódio seguinte, tá toda série e coisa. Tudo bem que o Giovanni passou a confiar com eles do nada, né? Porque eles eram a carta fora do baralho da equipe Hot, ó, há muito tempo, né? Desde a época E da, aí eles da Cassidy do Butch lá. do Bud, ou do Biff, né? If. Como na português, né? Biff. Mas é tipo, do nada começaram a confiar, né? No confiar na Jess, no James, no Miau pra fazer as coisas, enfim, pra fazer aquela trama toda que ia se desenrolar nesse episódio especial, né? Da equipe Plasma contra a equipe Rocket, né? E na verdade na época eu lembro que na verdade foi adiado 3 episódios, né? Teve Três. esses dois e outro episódio foi da pescaria lá, que teve que era pra ser lançado, só que também foi modificado porque tinha relação com alguma coisa de tremor, sabe? Aí, por conta disso, foi modificado e foi lançado mais pra frente, né? Que é o episódio onde o Silent ele pesca aquele Pokémon peixe lá de Unova. Barbolt. Não, Ah, não, não. de Unova, é Carramanha? o. Não, é Não. o. Esse é de Como é Nova, daquele. Como é Basculin. daquele? Ah, o Basculinho. Sempre confundo esses dois. Basculin, São isso, é o parecidos. Basculin. É o Basculin com o detalhe azul atrás, né? Porque tem duas formas, né? Uhum. E aí ele pesca ele lá, ele captura pra um concurso lá de pescaria e tal. Aí esse episódio é pra ser exibido um tempo perto desse episódio, só que foi adiado mais pra frente por conta desse detalhe. Aí tiveram que modificar isso tudo pra poder, né, eles encaixarem a história, né? Porque se você tirar esses dois episódios cancelados, né? Ele tinha uma historinha, né? E aí, a partir do momento que parou ali, teve que ser cancelado o episódio, eles tiveram que modificar muita A coisa que história em aconteceu volta na dele. frente. Sim. Tinha Exatamente, todo. entendeu? Pô, o mundo ia acabar, um negócio assim praticamente ali, né? Ia ter uma É porque catástrofe. você, Por isso é que porque adiaram. nesse episódio, Por isso que cancelaram o é episódio. porque nesse porque nesse episódio tinha também coisa nuclear, sabe? Você tinha a energia, os armamentos da equipe Rocket, por exemplo, eram a base de urânio, se não me engano.
nuclear e tal. Então, e aquilo, coisa lá do Japão, afetou aquilo, É, né, junto de de tudo ia ser nuclear. meio. Ia Exatamente. ficar Aí inviável mesmo. cancelou de vez. Sim, cancelou. Ô, Éder, faz aquela lá que a gente tava conversando dos jogos novos. Com o Kaká. Pra ver o que o O- Kaká acha. so- sobre sobre o que mesmo? O Legends, que você tava falando comigo? Ah, sim. Ah, sim. Então, Kaká, eu até estava conversando com o Breno sobre isso, né? E, por exemplo, a gente vai ter, no espaço de 3 meses, 3 jogos de Pokémon, basicamente, né? Você vai ter em outubro, novembro, não lembro agora quanto que vai ser, acho que é o novembro, né? Que vai ser lançado o Shining Pearl e Diamond. Como é que é? Brilliant Shining Pearl Diamond. e Brilliant Diamond. Enfim, vai ser lançado em outubro, novembro, se eu não me engano, outubro, não lembro agora. E em janeiro de 22, 28 de janeiro de 22, vai ser lançado o Legends, né? E provavelmente, se é que eu, assim, pelas minhas teorias aqui, final de 2022 vai ter um novo jogo. Ou uma geração nova, ou algum outro jogo um Let's Go 2, enfim, algum outro jogo. Ou seja, tem em um ano 3 jogos grandes de Pokémon. 3. Coisa que eu não lembro de assim, recente de ter. Grandes. 2012 ou 11 foi. Eu acho que teve até mais. Entre Black and White e Teve, Black and assim. White 2. Porque foi eles dois, Conquest, eu acho que teve um Mystery Dungeon ou alguma outra coisa também junto. Assim, mas tudo, assim, da saga core, basicamente, né? Porque, tipo assim, o Legends, apesar de ele não ser tecnicamente core, ele se passa numa Sinnoh Não, feudal. ele é Um core. feudal É a mesma antigo. coisa que é o Ele é mesmo core. debate que o Let's Go. Let's Go é core porque Sim, eles falam que é. E a gente tem que só aceitar. Porque o nome, exatamente. eles que decidem. Mas você acha que, por exemplo, essa quantidade massiva de jogos aí de Pokémon no espaço de um ano, por exemplo, né? Porque provavelmente eles não vão perder a oportunidade de lançar um novo game de Pokémon no final de 22, que eles sempre lançam, né? Você acha que isso gera um problema, tipo assim, de saturação da franquia? Porque, tipo assim, muitos jogos, curto espaço de tempo, o que você pensa a respeito disso? Ó, saturação depende. Porque entra de novo no papo de mercado. O tipo de pessoa que vai comprar Brilliant Diamond Shining Pearl pode, mas não é exclusivamente, diferir do que vai comprar o Legends Arceus. Eu, por exemplo, eu não pretendo comprar o Brilliant Diamond Shining Pearl, mas eu não confio em mim mesmo, então eu vou dizer que eu vou comprar. Legends Arceus eu vou comprar, mas esse eu compraria, tipo, obviamente, porque eu vejo eles inovando para um lado que eu acho bom, então o apoio vai para isso, mais do que para outra coisa. Só tem uma vantagem. Como o remake ele vai ser feito por outras pessoas e um remake não envolve tanta coisa quanto envolve criar uma geração nova ou criar uma nova história numa geração passada, uma geração nova não seria tão problemático. Eu acho que não vai acontecer em 2022. O que eu acho que vai acontecer em 2022 é lançar um outro jogo de Pokémon, outra coisa, tipo, como foi o Snap esse ano, algo assim. Mas Será? é porque o espaço entre gerações só é de julho de quando? 2019, 2019, 19, né? 2019. 2019. Final de 2022, ele é o ciclo de 3 em 3 anos. Só que ao mesmo tempo o ciclo ele conta a partir do último jogo da mesma geração. Tipo, Rubi e Safira, ele conta a partir do Emerald. Sim, Então pode ser que seja 2023 e não 2022. E vinte e dois. E sim. eu acho que faria mais sentido 2022 ou 2023. Porque eu ainda acho que o plano deles no final das contas é quando nós chegar em 2025 eles lançarem a 10ª geração. Então pode ser que no meio disso aconteça. 2022 ou 2023, lança a próxima. Porque o Pokémon foi cair em 95 ou Sim. 96? 95 ou 96 veio pra cá. Não, foi. Veio pra cá, né? Acho que foi 96, foi quando. 96, acho que você falou foi É. 96. Porque aí, assim, faz sentido o que você falou de ser a 10ª em torno de 25 e 26, né? Porque aí Sim. seria o número redondo, né? Algo comemorativo, É no né? começo de 95. É no começo de 96. É Começo começo de de 96, 96. né? Fevereiro Pois é, de então, 96. É o então ano que eu aí nasci. ele, Esqueço. pois é, aí ele fica exatamente em 26, completaria
20 anos da saga, né? Do 30. game, né? Do game 30 já. core de Pokémon. Né? E aí teria algo comemorativo, né? Faz sentido, né? De A lançar a 10ª. 10ª geração pra formar um E número fica até redondo mais com 20 fácil. anos. 23 é a nona e 26 é a 10ª. Então, Vai casar certinho, Sim, né? Com a é. conta. na casa certinho. Porque infelizmente eles vão ter que obrigatoriamente fazer algo assim, que é Sim. comemorativo. Comemorativo eles não vão deixar passar, é perder dinheiro, né? Do É. ponto de vista assim. E eles têm Né? Não muito vou. jogo que eles podem relançar ou lançar uma próxima coisa, próxima versão. Ainda tô esperando até hoje o Pokémon Dash 2. Eu confio, acredito. Não vai acontecer. Mas eu queria. E é o tipo de coisa assim. Eles têm muita coisa que eles podem fazer. Eles têm Pokémon Musou tático. Eles têm Pokémon de luta. Eles podem fazer outras coisas com outras empresas. Então, Sim. Até pra dar uma aliviada na área principal ali, né? Dar uma desafogada disso. Aliás, ô Kaká, você tava falando, né, que tem uma coisa nova vindo no Legends, que o Eder tava falando comigo também, que é uma parada de mundo aberto, né? uhum. Pra ser sincero, eu sou uma pessoa que não gosta de criar expectativa. Eu odeio criar expectativa. Sempre espero o pior, e a maioria das vezes eu tô certo, ou me surpreendo. Então daí é só positividade. E, cara, eu não sei como é que se encaixaria um jogo de Pokémon mundo aberto, pra ser bem sincero. Não consigo imaginar. O que vocês acham, vocês dois? Diga lá, Eder. O Eder falou umas coisas pra mim até. Então, tipo assim, eu acredito que sobre aquele papo de mudança, né? Que a gente Uhum. falou anteriormente e tal. Eu acredito que tá na hora. Eu acho que é o seguinte, tipo, a pessoa está saturado da mesma coisa há quase 20 anos. O Pokémon ter de turno, acho um tanto quanto saturado. Agora, em RPG tempo de turno real, em si já é uma coisa que tem que ir levemente, devagar, e não virar tipo entendeu? só um remake ou então um jogo bem específico pra isso, um indie pra isso. Porque RPG era só porque você não podia fazer um jogo. Eu vou falar melhor, eu gosto de RPG, mas eu vou falar melhor. Um jogo melhor. É tipo, você consegue fazer ele mais em tempo real. Era limitação, agora não tem mais limitação. Por que continuar? Eu Exato. gosto de RPG. Sim, não, eu tô ligado. Mas, tipo assim, eu acho o seguinte, que, tipo, o Legends pra mim, é uma clara teste para o fandom de Pokémon. Pra saber o que, que ele vai achar, o que, que vai reagir. Tipo assim, a resposta foi positiva, ótimo. A próxima geração vai ser assim. Fato. Isso pra mim tá na minha cabeça. Quando foi lançado, pra mim isso já caiu na cabeça. Porque a próxima geração de Pokémon, se Legends der certo, se a resposta dos fãs são positivas, porque antes isso de maneira geral, né? O Pokémon Compre, os japoneses, enfim, são muito resistentes Mudança. à mudança, né? E tipo, agora, a partir dos anos pra cá, acabaram levando a opinião da gente aqui, do Ocidente, muito em consideração sobre muita coisa, né? Tem. Apesar de Você vê algumas eles, com. né? A gente vê Algumas isso com coisas. o Go, o Let's Go, coisa. Exatamente, exatamente. Queira gostar ou não, é Uhum. uma clara mudança em relação ao que eles pensavam, né? Sim. Então, claramente o Legends para mim, é um teste que eles vão dizer, olha só, eu quero saber o que a fandom vai achar. Jogou, gostou, amou, deu 5 estrelas, 10 estrelas para o game, vai ser assim a partir de então, para mim, na minha opinião. Mas eles não vão largar essa coisa do RPG. O que pode ser feito é o seguinte: a saga core mesmo das gerações ser em tempo real os games, sei lá, remakes ou coisa do tipo em RPG. Pelo menos é assim que eu entendo que possa acontecer caso Legends dê certo e isso se propague para as próximas gerações. Virem a sua própria timeline. Timeline não é a palavra certa, mas. A sua própria Entendeu? franquia. É tipo coisa lá do. Mystery Lá Dungeon. tipo assim, é tipo aquele negócio de lá dos Vingadores que você tem várias linhas do tempo. É uma Aham. coisa assim, é uma linha temporal, uma linha, Própria. só que várias vertentes. A linha principal vai seguir agora por um caminho de turno não, de tempo real, enquanto as franquias derivadas ou as franquias, sei lá, de remake segue o padrão original que é de RPG. Pelo menos eu acredito que seja assim porque é um teste.
Eu, Uhum. pelo menos, não sei o que vocês acham, mas o Legends claramente é um teste pra saber como é que o pessoal vai reagir a um Pokémon em tempo real e em mundo aberto. Pelo menos pelos trailers indica, ou o mundo semi-aberto, né? Uhum. Que é um vasto, um mapa muito grande, mas que tem limitações. Eu vou quebrar sua perna em uma coisa. Próxima geração, com certeza, sim, 90% de chance de não ser assim. Porque a De próxima não geração, ser. ela já tá em produção há um bom tempo. Talvez ela seja que nem Sword and Shield, que seja um misto. É. Porque ela já tá Sim. em produção desde, tipo, desde que acabou a DLC. Então eu imagino que eles já tenham ela mapeada e tudo mais. Mas aí a 10ª geração, comemorativa, Inovando. Pode ser. aí eu imagino, eu acho que a 10ª geração. Eu tenho. É o que eu falei, eu não gosto de ser esperançoso, mas eu tenho muita esperança pra 10ª geração. Que vai ser algo Que por enquanto, fenomenal. Olha o hype. Olha o hype. é. Não, nunca criem hype, por favor, gente. É, Pelo bem da sua o saúde. hype. É, o hype é perigoso. Até porque falta muito tempo ainda, né, galera? Vamos. É, É, cinco mais ou aninhos menos, aí né, no Breno? mínimo. Mais ou menos, né? 5 anos aí é rápido, né? O tempo, Não, É, 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 tecnicamente falando, né? passa assim, né? A gente vê, pô, 2025, 2026 É, já. eu ainda tô em 2018 na minha cabeça. É, mas é. pô, mano, o negócio da tu, ainda mais com a quarentena no ano passado, ficou meio parado mesmo. Essa Cara, questão de. eu realmente eu ainda esqueço que a gente já passou de 2020. Eu Bizarro, né, frequentemente eu cara? falo 2020. De vez em quando me dá esses bug também, cara. Sem meme. É. Minha câmera Aliás, travou pra vocês ou tá normal? Porque na live ele travou. travou na live? Deixa eu ver. Deixa eu desligar e Aqui. ligar. Deixa eu. É, Nossa. talvez tenha sido foi eu e o Éder, na verdade. Travamos? É, tamo parado ali. Aqui. Tamo bem. Aqui no Streamlabs tá rodando de boa ainda. O Mistério falou, 2020 foi um surto coletivo. E tudo normal, E Então, meu computador aqui, voltou. Opa, então de estamos. vez em quando dá essas bugadinhas mesmo. É, tá tudo bem. É. Tinha alguma outra coisa também que a gente tava falando, que o Éder tinha falado, e esqueci de responder. Eu esqueci o que ele tinha perguntado. Era agora do Legends e esse assunto. Ah, não, eu falei sobre a saturação, sabe? De Uhum. jogos, sabe? Hum. De um espaço Ah, de sim. tempo de um ano, assim, sabe? Aí eu Aham. perguntei isso pra você. Aí no É, final, acho que foi a pergunta única mesmo, acho, se não tem enganado. lançar um outro jogo em 2022, eu chutaria que Let's Go, Jotô. Let's Porque aí go. você teria 3 tipos de jogos diferentes lançando. Porque o Legends é Sim. diferente do remake e é diferente do Let's Go. Então você tem Sim. três E não seria mercados uma nova diferentes. geração. E não seria É, uma nova geração. O acho David que tá falou muito cedo. aqui, na minha opinião, os jogos estão limitados por terem medo de querer tentar algo de mundo aberto. Cara, me diz. Eu concordo com o fato deles terem medo de fazer isso. Mas como é que funcionaria Pokémon Mundo Aberto? O que teria de inovação em cada canto, piada não intencional, pra você ter um mundo aberto? Porque você Mas teria aí que ter que um tá o mundo Legends, Kaká. interativo bom. Hã? Aí que tá o Legends, que entra na história. Sim, Porque pra mim é um teste. Eles sim, vão sim. jogar o Legends para um teste. É um teste. Aí, ó, toma esse jogo, tecnicamente um mundo aberto, porque o que eles propagam é um mundo aberto, mas se a receptividade da galera for muito boa, pra mim, vai ser assim. Eu quero muito saber como é que eles vão fazer o jogo não parecer um andar simulator. Joguei o Breath of the Wild. Teve muito andar simulator. Mas aí, ao mesmo tempo em todo canto tinha uma coisa interessante. Como é que você faria isso com Pokémon? Você ia ter que ter vários lugares especiais pra cada Pokémon. E aí como é que fica a repetitividade? Ah, a questão da graminha, né? Porque não seria. É, não, e é uma mistura dos dois. Essa é uma das vantagens, pelo menos. O Sword and Shield é uma mistura de Random Encounter com Overworld Sprite. Você consegue encontrar o Pokémon andando, mas também pode andar no mato e ter um encounter aleatório. Como é que você Hum. faria isso no Legends? No sentido de ter interesse, porque se é só um mundo aberto sem uma história. Eu acho que talvez o que atraia mais o pessoal talvez seja na questão das batalhas, né? Que nem o Ed tava falando. Uhum. É, Eu acho que é basicamente, né? algum modo diferente de batalha, né? Um modo mais. Que a gente não fique preso ali. Dinâmico. Você consiga dar um dano, sei lá, Antes de atacar. começar. É. Mas é É, algo. porque, tipo assim, porque tem uma parada que também a galera reclama, são as animações dos ataques, né?
E é uma parada que, né? Pokémon Pra ser Company. sincero, A eu, preguiça. eu achei a coisa, o pior argumento de todos, por uma coisa. O Pokémon, ele tem um prazo muito curto pra lançar um jogo, que ele vai focar no VGC. Você tem a animação ruim pra Double Kick que você vai tirar daqui a pouco, eu acho, tipo, tudo bem. Aceitável. Ainda acho meio bosta ter uma animação bosta quando é logo no começo. Se a primeira impressão do jogo vai ser logo o quê? Aquela animação ruim? Entendo. Mas ao mesmo tempo, eles focaram muito nas outras animações. Animações de ataques em Pokémon são boas, só não são todas. Sim, Sabe? não. Tem, É, tem aquelas que são realmente você fica, meu Deus, por quê? Mas você entende. É sempre uma mistura de eu entendo, mas tenta mais. Tenta melhorar é, aí. eu queria ver o Double Kick, cara. O Pokémon dá uma bicuda na cara do outro, mané. Dá uma bicuda, dá uma voadora, pá, acertando no. Não, não. Dois pezinhos de humano, né? Hum. Ele só Né? pula, continua, Porque ele continua a animação e pula e aparece dois pés. Então, podia ser igual aquela coisa do Godzilla, do filme do Godzilla lá do Japão, que o Godzilla vai assim, ó. Vai com o cauda, né? E dá duas bicudas na cara do monstro lá, aquele lá do Japão não lá. lembro qual é, Tinha mas que é. ser, tinha que ser assim. O Godzilla com a cauda ali indo pra atacar. Voando, Podia voadora. ser. Voador em duas Exatamente. pernas. Pois é, pô. Cara, O... eu sinto que eu vou até voltar naquele assunto da Bandai. A Bandai é outra também que não fez animação boa, a mesma coisa. Eles estão tendo um prazo muito curto para pessoas receberem pouco para poder trabalhar muita coisa e fazer muita coisa. Eles tinham que contratar mais gente. Eles tinham que contratar mais gente. Essa era a solução para muita coisa. Porque como é que os caras vão fazer? Divide Eles esse têm que trabalho fazer. mais. São 200 mil moves que você tem que fazer. Aí, ó. 2 anos. Ah, mas são três, não, 2 anos. Pois Eles é. não se ajudam, né? Então, Né? complicado. Mas é por isso que eu falo que o problema é uma mistura dos três. De ter três empresas que tem que entrar em acordo e quem é funcionário, o problema é deles. Acho que se virem. Mas eu acredito que essa coisa do Pokémon ser lançado todo ano, ou ter coisa todo ano, não parte da Nintendo. Eu tenho Eu essa acho, visão. eu acho que na Porque verdade se depender da parte Nintendo, ela da não lançaria. Nintendo. Não, parte da Nintendo, mas não. Não, parte da Pokémon Company e da Nintendo, menos da Game Freak. Até porque os jogos eles são de outras empresas. A Game Freak ela só diz se você pode usar o Pokémon desse jeito ou não. Porque basicamente a Game Freak virou uma empresa de criar monstrinho e dizer como é que ele age. A, É, a Game Freak virou uma Pokédex, basicamente. Um Pokédex basicamente. ambulante ali. Né? E, tipo, a Nintendo é quem faz os jogos ocorrerem, então acho que é muito mais dela do que outra coisa. Até que os outros jogos que não são da linha principal, eles acabam sendo menos hateados. Mais bem Embora. produzidos? Talvez. Eu não diria mais bem produzidos porque eu acho que eles são tão estranhamente produzidos quanto. Ah, tá. Mystery Dungeon, o último bom é o remake. Antes disso é o de DS. Mystery Dungeon também foi jogado de escanteio. Contestável, né? É, só vi gente Tem um reclamando da pouquinho, né? história e tudo E um mais. pouquinho também, né? Um pouquinho que é diferente, né? Que é porradaria de Pokémon. Mas é muito ruim. É. Muito Não, ruim. eu teria que ser legalzinho, cara. Ver as porradinhas lá de Não, Pokémon lá. eu, Shelter eu queria Mewtwo. muito comprar Pokémon. Só que se pagar R$ 300 no jogo ruim, eu fiquei. Ah, Eu não, já não vale a fiz isso pena. uma É. vez. Aí Não você se vale a É. sente pena. mal, né, pô? Cyberpunk mandou um abraço. Cyberpunk. Mandou um abraço aí, ó. 300 pra Badeco num jogo bugado. Faz Amigos que parte. compraram os dois, compraram Cyberpunk e Pokémon Sword and Shield, gostaram mais de Sword and Shield. Então, assim. Pois é, ó o nível, né? Olha lá. Ó, Mas Hum, isso é legal. Eu sinto que a gente pode até entrar no assunto disso direto. Sword and Shield, ele aprendeu com uma coisa com o Pokémon Go, que foi extremamente boa. Muito boa, muito boa, muito boa. Que é você, em vez de você lançar um jogo, tá aqui o jogo inteiro, joguem, vemos você daqui a 3 anos. Não. Lançaram o jogo, lançaram a DLC e atualizaram o jogo e até hoje tem campeonatos diferenciados.
onde você vai criar Pokémon novo pra você poder jogar o competitivo do VGC de lá. Então, eles aprenderam que você não deve lançar um jogo e tchau. Você É. lança e faz coisa. Ainda mais que Pokémon é um jogo muito online. Pokémon é um jogo muito mais online que outra coisa. Então, assim, investa nisso. Não, e até porque também, se você parar pra pensar, também sempre, assim, pelo menos pra mim, a dificuldade também, ela, de certa maneira, ficou mais forte pra mim em Sword and Shield. Eu achei, por exemplo, assim, o líder de ginásio pra mim, favorito é o Raihan, em Rainlock. Uhum. Raihan é brabo. Uhum. Ele mete lá o Duraludon dele, Gigantamax, é uma brabeza. É um Porque time o cara, Sandstorm. É um time é, competitivo, não, cara. É não, maneiro, é. o cara é bizarramente contra tudo e contra todos. Você bota um Pokémon lá contra o cara, assim, que vai dar super efetivo em tudo, mas ele vai lá e contra-ataca de alguma maneira, entendeu? Ele bota lá, usa o Max Quake, o Max Steel Pike, enfim, ele contra-ataca com tudo. É tipo a Whitney de Jotô, que é aquela desgraça Rollout. daquela do Miltangue bendita lá, que era uma tristeza. Basicamente é o Raihan de Sword and Shield pra mim. Assim, Hum. guardadas as devidas proporções, obviamente. Uhum. O Raihan, cara, é uma líder difícil, se você parar pra pensar. Se você batalhar, assim, eu jogando na casa de um colega e tal, eu tive dificuldade. Seu amigo tinha um time Pra ser muito sincero, ruim. eu tomei dois pau do cara, entendeu? Eu tomei duas derrotas de cara, entendeu? Aí eu, putz, cara, vou ter que melhorar esse meu negócio aqui. Aí que eu ganhei dele lá usando o Charizard. Mas tipo, é bizarro, cara. A mecânica de Gigantamax foi um achado legal e deixou os ginásios interessantes, né? Os ginásios de Sword and Shield são muito bonitos. Principalmente dentro da floresta, aqui da Opal, né? Aham, sim. Tá, galera, né? O nome da personagem é Opal, tá? Aquela velha, a Ó, bruxa lá. bonito. Entendi. É, então, o lugar muito bonito, a floresta, tudo, a cidade dentro da floresta, uma coisa muito bonita, né? Visualmente falando, né? Então, tipo assim, Sword and Shield, ele fez visuais bonitos, né? Sim. Teve coisas bonitas, E mas, o pessoal foca numa árvore que ela tem uma textura, um negócio que você não vê, porque você quando tá andando, você tá mexendo a sua câmera. A árvore é um blur. Você nunca presta atenção nisso. O pessoal gosta pois de é, pegar detalhezinhos pra poder falar mal, sendo que hum, quem jogou não falou mal da árvore. Que ninguém fica né? olhando pra árvore, Vai, Eu não reparei nisso, sinceramente. vai né? buscar, né? Ah, não, eu tenho que falar É, mal de Pokémon. Eu vou buscar alguma coisa É, aqui. tem, e é engraçado, tem que. porque no começo, quando eles anunciaram, por exemplo, que o Experience Share não existe mais e é automático, todo mundo reclamou. Quem jogou o jogo não viu a menor diferença. Porque eles falaram, pô, ao invés de a gente fazer algo que é opcional, vamos fazer ele ser usado e vamos balancear o jogo em volta disso. O jogo é perfeitamente balanceado o tempo inteiro. Você sempre tá um pouco atrás deles, que fica um pouquinho difícil, mas se você souber, você ganha fácil. Fácil não, você ganha. Porque tem gente que é difícil porque eles têm como contra-atacar você em algumas coisas. E você falou dos ginásios. É o que eu falei, a Game Freak virou uma empresa de criar design. Porque todos os líderes de ginásio são muito maneiros. Todos são muito maneiros. O ginásio em si é maneiro. Tudo envolvendo isso. Você falando de todas as gerações? Não, falando em Sword and Shield ainda. Sword and Shield, ah tá, Sword and beleza. Shield, todos os líderes de ginásio são muito maneiros. Tipo, É, todos eles têm uma ambientação deles, o ginásio deles, o que eles falam também, o personagem em si. Eles constroem é, design maneiro de Pokémon e de personagem. não, isso, tipo assim, todos eles, eu não sei se o Breno tem a oportunidade de ver, os líderes de ginásio de Sword and Shield, né? Tipo, eles são muito bons, cara. Tipo assim, você tem o Raihan, você tem a Bia, você tem o Alistair, você tem o Cabu, você tem uma galera muito interessante. Tem o Milo, Pierce, que é o primeiro Nessa, ginásio, Cabu, é, o, Alistair a- B, Opal, tem o Gord, Graham, tem a Gord Melanie, e a mãe dele, a Melanie. São os 10 líderes de Melanie. ginásio. São Melanie. 10. Então, tipo assim, são muito bons, cara. A Nessa também, a líder de ginásio de água também. Teve o primeiro ginásio tipo Dark, que foi o Pierce, e depois a Marnie, né? Que acaba também sendo líder após o final de Sword and Shield. Então, tipo assim,
Eu acho interessante todo o contexto ali de Sword and Shield. Acho legal. Mas assim, sabe aquela coisa que você esperava mais? Não sei. Sabe aquela sensação que eu esperava mais no Switch? Porque o primeiro jogo de Pokémon para um console de mesa, tecnicamente Uhum. falando, eu esperava um pouco mais. Mas eu gostei, entendeu? Eu gostei. Os ginásios impecáveis, entendeu? As batalhas muito boas. Como eu falei, com o Raihan, um personagem difícil de se batalhar, de se enfrentar. Com as estratégias que ele monta também, pelo menos o que a Pokémon Company trabalhou em cima dele, achei interessante, né? Como você falou de Sandstorm, o que ele tem a como é que é? Sandaconda. Sandaconda, que, né? Que Sandaconda. ele usa ela como um suporte pro próprio Duraludon, né? Então é bem legal, bem interessante E a própria essa temática. Sandaconda, quando você tem Sandstorm, você aumenta a defesa dos Pokémon que não são afetados por terra. Então você acaba Sim, bufando. O ginásio é mais difícil por causa mais disso. difícil. Quem não Exatamente. sabe acaba sofrendo com isso também. Então, Pois é. assim, fica mais maneiro. Eu sinto que é muito bom o pessoal ter gostado do Rayhan, todo mundo falar muito bem do Rayhan, porque faz o pessoal da Game Freak perceber, pô, gostaram disso, vamos fazer mais disso. Seja por Sim, design, ou seja por o ginásio no final acaba sendo mais bem trabalhado assim, a gente sai ganhando. pois é. É bom para Tipo, ao público. invés de reclamar das coisinhas, falar bem das coisas que valeram a pena é melhor. É, parece que o Diga, pessoal tem Bruno, uma que você... dificuldade, né, de, tipo, ver os pontos positivos, né? Porque é mais fácil ver os pontos negativos, então, deve ser esse o pensamento, né? E também a gente tem muito feito manada com essa atualidade da internet, então acaba piorando ainda mais. É verdade. É, Então, sim. É. Muito, É. é complicado esse negócio de rede social, desses é, pontos. bastante. Porque, assim, é muito mais fácil você compartilhar é, Uma coisa ruim, um comentário de ódio pra alguma coisa do que você, tipo, ir atrás de comentar algo bom pra alguém. Então, É, sim. É que as pessoas gostam de reclamar em vez de solucionar os problemas. sim, isso Então, assim, isso serve pra tudo. é o Fica aí principal ponto. o ponto pra tudo na sua vida. exatamente. Reflita. Reflitão. Kaká, Reflitão. Diga. temos aqui um tópico também pra gente passar aqui dos jogos, Uhum. saindo dos jogos, né, um pouquinho. Vamos falar do mangá. Hum. Mangá, né? Nosso queridíssimo mangá de Pokémon. E o Eda tinha até falado, né, que achou muito da hora o fato de você comentar sobre o mangá, né? E tudo mais. Porque não é uma coisa muito usual. É difícil você ver gente falando do mangá de Pokémon. E Uhum. queria saber de vocês, assim, tipo, como é que vai esse desejo todo de falar do mangá? Foi a ausência de conteúdo de qualidade a respeito do mangá? Foi porque tu curtiu muito mesmo, né? Porque, Hum. cara, eu tive a oportunidade de ler Black and White no mangá. E Uhum. foi o primeiro que saiu aqui pela Panini. E gostei muito. Gostei É muito o mesmo. próximo que eu vou ler. É o próximo que eu vou ler. Inclusive, tá todo o Black and White aqui. Não dá pra ver, mas tá tudo aqui. Essa pilha aqui. Ah O lá. de Black and White. Uhum. Cara, o que aconteceu? Eu fiquei tipo, pô, eu queria fazer. Eu tava fazendo gameplay no momento. E eu falei, pô, eu quero parar de fazer gameplay. Tanto é que foi logo depois que eu acabei. Eu falei, pô, vou fazer outra coisa. E tava lendo, eu resolvi ler o mangá, porque tem um amigo meu que tava lendo. Aí ele falou, pô, tô no mangá, muito bom. Pô, eu vou ver. Gostei. Gostei tanto que eu falei, pô, vale a pena fazer um vídeo sobre. Tanto é que o primeiro vídeo do mangá é diferente dos outros. Que ele é mais. Menos contado da história. E eu falei, cara, isso é muito bom pra ninguém tá falando sobre. Vou falar sobre. E eu fui fazendo de arco em arco, porque eu fui gostando cada vez mais, eu ia lendo. E aí, como é diferente, eu fiquei, mano, oportunidade de comentar vários tipos diferentes de coisas envolvendo isso. E legal, é muito bom. Pô, é uma vibe totalmente diferente, né? Do que a gente tem Uhum. Eu nos outros mídias. sinto até que é muito, essa é uma das coisas, quando eu fui procurar pra ver vídeo sobre, poder ver como o pessoal abordava, falar do mangá, todas as vezes o pessoal só falava, tipo, ah não, é Pokémon só que mais 18, ele é muito agressivo. E eu fico, cara, isso é uma forma tão, não é ruim de
compactar o que é. Porque o coisa, além disso, onde ele não tem uma limitação igual é no anime, onde você não pode mostrar tantas coisas acontecendo quanto no anime, eu sinto que ele tem muito mais uma boa história como um todo na hora de montar ela, porque no final ela conta a história dos jogos. Porém, ela conta a aventura de alguém que tá jogando os jogos. E com seus amigos. E com seus rivais. E com quem for. E, por exemplo, o Diamond and Pearl, que foi meu favorito até agora, ele conta a história dos 3 amigos indo jogar. E são 3 tipos de pessoas diferentes indo jogar a história do jogo. Isso é muito bom. Você tá contando a história daquela geração de todas as formas de que uma pessoa pode querer jogar aquele jogo. Então, é muito bom. Uma boa É um jeito sacada. de você aproveitar a história. É perfeito. Por isso que Diamond and Pearl pra mim foi disparadamente até agora, quando eu falei Black and White. Você falou bem, então. Vamos Eu ver. gostei. É, Mas eu sou Black- suspeito pra falar de BW. Não, justíssimo. Todo mundo que já jogou BW sem olhar, sem querer abrir o jogo falando, isso aqui vai ser ruim. Todo mundo gosta de BW. Porque é, é a melhor geração em tudo. Disparadamente. Embora eu ame Hoenn, eu não tenho como discordar do fato dela ser realmente a melhor geração em absolutamente tudo. Qual é a geração favorita de vocês? A minha, apesar de eu gostar muito de Nova ali e tal, é Sinnoh. Porque eu tenho Imaginei. muito carinho pela Dawn, né? Pelo anime e tal. Ela Sinnoh é muito amado. E com razão. E E- tu, Éder? Não, tipo assim, assim, dos games, BW2. Nossa, cara, BW2, meu Deus do céu, que E, história incrível. Pokémon Company poderia fazer mais histórias dessa, né? E do anime, do anime, eu tenho uma relação saudosista, obviamente, e tal, mas eu gosto muito de Jotô, mas Sinnoh, nossa, Sinnoh pega, hein? Sinnoh, nossa, cara, eu gosto muito da Down. Muito da Down. Eu compartilho com o Breno, porque a Down é muito incrível, cara. A Down era muito boa, entendeu? Você tem. Quem viu o anime, não sei se alguém tá no chat que viu o anime, sabe que ela passou por processo depressivo. Se você olhar o anime, a trajetória dela, que ela sabe aquele processo de frustração que você tem na vida? Ela passa por 2 momentos porque ela é eliminada em 2 fases iniciais dos contests, né? E ela entra no processo depressivo, cara. Ela fala assim, cara, não vou competir mais. Não vou. Eu não, ela, porque quando ela tenta, se eu não me engano, a retomada dela é na Copa Wallace, que ela ganha a fita em cima da May, da Mei. né? Uhum. Da May. Então, tipo assim, ela ali, pela coisa da May, né? Que a May incentiva ela, não, vambora, vamos lá, vem cá, você é minha amiga, vamos lá, vamos, você não tá sozinha, vou te ajudar. Então toda a trajetória da Down me cativou muito. E ali você, assim, tudo bem que a May também não tinha uma relação próxima ao Ash no sentido de amor, sabe? Mas a Down foi aquela amiga do Ash, sabe? Que é aquela garota que foi tipo assim, cara, Exatamente, confia em amiga mim, dele. Uhum. confia em mim, tá aqui comigo. É tipo uma irmã do Ash. Assim, ó, parte aqui, pá. Eles tinham sempre aquele cumprimento, né? De bater as mãos assim em cima. Não sei se vocês Uhum. lembram. High Eles five deles batiam a lá. mão em cima. É, o high five. Cara, é Ah, muito bom. Muito bom. Eles tinham uma relação muito boa. Ensinou pra mim, é incrível. Muito por conta da Down, né? Que ela junto ali com o Ash, ela caminha ali, né? O Paul também, outro personagem importante, enfim. Hans. Ah, mas a Dal ali, ela é uma personagem que cativa esse novo. Concordo. Gosto muito dela, cara. foi, acho que Palmas pro Ed. foi bonito. Pois é, Demonstrando valeu. amor. O Pô, Ed Porque, demonstrou o padrão, amor né, dele. sim, É ensinou. como, Bom. como diz outro, sou fã, quero service. Se fizerem service, eu fico feliz, entendeu? Mas você falou inclusive, né, grande parte do set do Ash ali, das estratégias, o Ash montava com ideias da Dawn, né? Ela ajudava ele. Dela. Com a Teve o. camisa de gelo. Ah, Com o a camisa Akamis. de gelo. Sinnoh aproveitou muito os personagens. Muito. Muito. Até Foi mesmo a equipe vilã, né? Ou a Team a Galáctica, né? Team Equipe Galactic. Galáctica. porque também Galáctica. a história do Team Galactic era bem aproveitável. E Sim, não tinha no como anime. fugir muita coisa também, porque É. Dialga e Palkia. Não, e eles também, no anime, eles introduziram a caçadora de Pokémon J, que uma personagem puta merece no anime, né? Ela deu E trabalho, lá, cara.
Deu dor de Oi? cabeça. Ela dava dor de cabeça pro Deu, pô. pessoal. Deu, pô. No final, meio que ela morre, tecnicamente falando, né? É. Lá na parte final, ela morre. Mas é a mesma coisa do Lisandre, né? Em XY, né? Esquisito. Morre. Enfim. Mas Some, desaparece. Lisandro está desaparece, vivo e ninguém vai jogar no sabe, né? Vasco. Tem contas desconhecida, mas a caça de Pokémon J, você tem todas as outras personagens ali importantes, o Saturno, a Júpiter, enfim, Ah, né? Marte também, enfim. a equipe Bom. galáctica é muito bonita visualmente também, né? A gente tem esse Uhum. trabalho. Eles são estilosos, né? São estilosos. Estilosos. Os cabelos lá, né? Haja gel naquele cabelo. Eu diria que desde de Black and White, a gente, ali pro finalzinho de Sinnoh, início de Black and White, a gente vai tendo uns designs bem legais. Vem só melhorando. Sim. É, mas o problema é as equipes vilões depois disso, né? As equipes vilões depois de Sinnoh Cara, eu te falar que Team Plasma, eu acho bem bom o Team Plasma. eu também eu acompanho o é. Kaká porque eles têm uma perspectiva que a gente nunca pensou, cara. Os Pokémon ser livre, sacou? É. Falei, pô, Ah, mas não faz muito sentido o que a Kiki Pava fez. Ela quer libertar os Pokémons capturando os Pokémons. Elas têm Pokémon lá na mão. Qual o Não, sentido? é, Qual o é sentido? assim, eu vou ter, vocês não. Não É uma faz. lógica. eu. Quando você para pra pensar, tem muita gente que é assim, agora, Sim, atualmente. É, sim. Sim, sim, é, entendeu? Mas a gente o que vê eu digo muita é o coisa seguinte, assim. tipo assim, sabe aquela coisa da ironia, Hum. o plano irônico? Beleza, vamos libertar os Pokémons, mas eu os uso para libertá-los. Ok, né? Só- é, Então, seu canalha, então você não quer libertar nada, você quer mas, libertar outros, você não quer libertar o seu. mas é aí que tá. Vilão é o cara que escolhe os piores caminhos pra chegar no fim. Pra ele, o fim justifica os meios. Sim. Até sendo o pior dos casos. E aí Uhum. isso que faz dele um vilão. Mas ali, ô Kaká, no caso da É bem equipe da hipócrita. de Plasma, no caso da equipe galáctica, o Cyrus, né, que é o chefe lá do coisa, ele, assim, ele era mal porque era mal, entendeu? Ele é ruim, entendeu? Ele é mal porque ele é mal, ele fazia o que tinha que fazer, ele queria dominar o espaço e tempo de Sinnoh e os cacete a quatro, fato, entendeu? Agora, o Getsy, o Chorus chega lá, não, vamos libertar os Pokémons. O que eu vou fazer? Vamos O, tacar outro. Hora que ideia genial, hora que maravilha, né? De plano. Mas, né? Meg o Mas Stone. pra Guedes, mim, o Guedes é um oi? pouquinho diferente. O Corvus, na verdade, é bem diferente, porque o Corvus, ele é aquele cara que... Ele que tem uma missão que não tem nada a ver, ele só tá aproveitando o que ele pode fazer junto deles. O Sim. Guedes, o final dele explica bastante do que ele tava fazendo. Então, assim, É. Tem um N Eu nessa prefiro jogada Team também, né? Galaxy. tem, É, o N também. é o peão perfeito ali no caso. É, Então, mas É do aqui. ponto de vista do N, por exemplo, ele meio que pede ajuda aos Pokémon ali, usa e depois libera. Então o N ainda tá um pouco. ele nem captura os bichos, assim, É, e eles que vão pra Pokébola dele. Então, Aí no anime ele meio que muda de ideia, né? Porque ele vê o Ash e o Pikachu se dando bem e tal, não sei o que. Ele fala assim: Nossa, eu realmente. A primeira vez que eu encontro uma amizade assim tão poderosa de um Pokémon com seu treinador, aí ele começa a mudar de opinião. Aí daqui a meu pouco tá Deus, ele. tacando Pokébola até não poder mais nos Pokémon lá também. Ele tinha que sair um pouco de casa pra poder ver outro tipo de pessoa. Porque é. olha, Ficou muito no. viu o Ash, meu Deus, grande amizade. Calma aí. É, assim, nossa, cara, que demais! Um Não tem Ash muitos e amigos, né, N? Pikachu! Aí depois ele, nossa, que sensacional e tal, não sei o quê. Até tem a voz do Robson Kumude, que faz a voz do Sasuke do Naruto. Ele falando lá, tem uma parte que ele fala assim, tipo assim, nossa, você e o Pikachu têm um elo incrível. Realmente eu posso encontrar por aí amizades tão poderosas quanto que possam fazer o treinador e o Pokémon ficarem juntos. Aí ele vai pra Parabéns, N, Naruto. por ter uma ideologia de merda. O N pode Parabéns, ser um pouco duro às parabéns. vezes. O N. O N, ele é muito inocente, mas é porque, né, ele foi criado com o plano de ser um peão no plano do Guts. E, tipo, tem esse cara aqui, ó, olha só como ele é perfeito pra ser o que eu tô falando. Existem Ele é pessoas assim, filho, né? olha, gente. Ele é filho do Getsy, né? Não, ele é adotado. Garoto Adotado, propaganda, pô. adotado. É. Garoto Ele é propaganda. feito pra ser garoto propaganda de uma ideia que nem o Guts suporta. O Guts só Sim. quer usar o N pra ser o rei das pessoas sem Pokémon, enquanto ele tem Pokémon, ele que na verdade vai dominar o mundo.
O N, se não me engano, ele é meio sensitivo, né? Ele não sentiu a coisa do Pokémon? Acho que sim. Posso estar é. enganado. Eu acho que ele é meio sensitivo, né? Meio Natural mandinado. Harmonia de Gropius. É, Acabei de notar aqui. ele tinha um poder sensitivo de sentir o que o Pokémon sentia, alguma coisa do É. tipo. Mas enfim, né? N e suas ideologias. Ideologias, uma antes do Ash, depois do Ash, outra Pois é. ideologia. A West muda a gente, né? A gente pode concordar com isso. Depois de ver ele, você pode sentir muito mais raiva também. É, pô. É um É, sentimento normal é, até. Você sabe. Como, por exemplo, usar um Torkoal contra um Darkrai. Darkrai. Parabéns, Ash. Você é um tremendo de um burro. Tomar um Dark Pulse e voou, acabou. Tá fora de combate. Mas É foi isso. inacreditável, gente. É Foi isso, inacreditável. cara. O Torkoal Foi tomou um isso. golpe ali, um hit. Exatamente. Não, não, tipo assim, ele tacou o Torkoal. Torkoal, vai, eu escolho você. Boa, Torkoal, vai lá. Você pode se dar bem. Vamos lá, vamos lá. Ele só passa voando assim. É. Assim, aí depois o Tobias vai lá, Dark Pulse. Aí o Ash lança um lança-chamas do Torkoal. Os dois ataques se batem. E o Dark Pulse fica mais forte. Bate no Torkoal. O Torkoal cai fedendo lá do outro lado lá. Assim, bateu lá no muro, cai fedendo e fora de combate. É isso. Entendeu? Grande Torkoal. Grandes bosta. Ele fez o Entendeu? melhor que ele pôde. Triste, mano. É. Triste. Não, é. Aquela luta ali com é, o Tobias Game Shark foi triste, mano. porque o. ali. Tudo bem que o Sceptile mita, né? Mita, entre aspas, MVP. né? Porque. Não, mita entre aspas, porque, tipo assim, só no anime que há coisas que não fazem muito sentido. Por exemplo, o Darkrai dá um Dream Eater, não, dá um Dark Void, E um que Dream Eater. deixa ele dormindo, e depois dá um Dream Eater, que a sombra do Darkrai avança no Sceptile e ele acorda, desperta, ele se desperta. Bolado. Você tá é o mais bolado de Aí- todos. Shed Sceptile. Não, aí. Não, aí depois ele vem, dá um lâmina de folha, dá um corte na cara do Darkrai e deixa ele fora de combate. Tudo bem que o Darkrai tomou um super efetivo de um. Como é que fala? Foi do De Bibo? um ataque de chifre do Heracross, né? Porque tá em tipo inseto, tem vantagem sobre o tipo Dark. E tomou também o Rock Smash do Gible. Se bem que tipo lutador não faz efeito no tipo fantasma, se não me engano. No tipo. Faz Ele é- efeito. Mas o Darkrai Acho que não Dark, né? faz. Darkrai é Dark. Ah, é Dark. Ah, desculpa, é. Você tinha até falado do é. bug agora há pouco, então. Pois não, eu falei errado aqui, eu falei besteira. Mas acertou também, deixa ele fraco. Aí o Sceptile vai lá e derrota o coisa. Mas também caiu fedendo pro Latios, né? Pô, o Latios ali. Mas aí também era um Latios, né? Então assim. O Latios, É. eu tenho que dizer, o Latios tem um dos designs que eu mais gosto no Pokémon, cara. Design dos de lendários. Pokémon. Sim. Eu acho muito Não, da hora o Latios. Não sei o que é aquilo, né? Não é um pássaro, né? É um avião? Pássaro, é um avião. Ele é baseado num jato. Jato, né? No jato. Pois é. É um pássaro, avião. Não, jato. Jato. Mas ele é um Pokémon interessante, entendeu? E o Pikachu consegue empatar com ele, né? O Pikachu Ele perde tem porque o cara proezas. hackeou o game ali, mandou o códigozinho, foi lá na ilha, A capturou Pokémon os lendários Company com que não queria Pokéball. botar o Ash pra ganhar a liga, É, cara. tinha que arranjar Não alguém. sabia o que fazer, botavam alguém lá com dois Pokémons bizarros, dois Mítico míticos, e né? A lendário. gente nem sabe o É, resto do mítico time do lendário. Tobias, né? Especula-se muito. É, a gente não sabe até hoje. O último ali era o deve ter, Arceus. Não duvido. provavelmente, né? Provavelmente. Tem gente que Gente. fala que era tudo Patrate. Patrate, O Ah, último dele era um Caterpie, por isso. era um Caterpie. Não, é igual como é que é? Elesa ou Helena lá Elessa. Elessa de Black and White do anime, que ela usa um Zebstrika, usa a Emolga e no final usa um Dynamo que só sabe dar investida. E ganha quase. Né? E derrota, não, derrota não, ele enfrenta o Pikachu. Ele enfrenta o Pikachu, aí dá o meu Dynamo só sabe dar uma investida. Que bela bosta, hein, minha amiga? Parabéns por Pô, ter é, muito inútil. Por isso que deixou por último. Ela só tem 3. Vai começar pelo pior? Não, guarda ele. Vamos ver se o resto não, dá conta. vamos botar o inútil por último, porque o inútil vai dar jeito no Pikachu, né, naturalmente. Vai que já tá com HP baixo. É, o Pikachu Maravilhoso anime. parece jogador do Vasco, né? Joga bem. Vá pro inferno. Empata com Latios, perde pra um Snipe depois. Vá pro inferno. Para de falar mal do Vasco aí. Gente, uma coisa.
eu estou ficando com fome. Eu quero fazer uma Agora. pergunta importante pra vocês dois, porque eu fiquei curioso. Vocês sabem o Pokémon favorito de vocês? O Pokémon favorito? favorito? Ah, Éder, faça as mãos primeiro, Éder. Pokémon. Nossa, cara, é difícil, hein? pensa no Pokémon só, não pensa em Difícil. nenhuma personalidade do anime, não. Vamos Não, ver. eu tenho um gosto muito por Pokémon inseto. Porque o pessoal negligencia. E tudo que o Tem. pessoal negligencia eu gosto. Porque o inseto é um inútil. Não, mentira. Eu gosto muito do Dustox. Eu tenho muito por causa da Jessie, da equipe Rocket. Que eu gosto muito do Dustox. Tem um visual bonito. Eu acho o Dustox um bonito Pokémon. Mas, acho que o Dustox, vai. Acho que o Dustox. Eu acho um Pokémon interessante. Putz. Breno. Putz. Você pode ir agora e falando e pensando assim, pô, esse. Vai Cara, fazendo um torneio aí na sua cabeça. eu gosto muito do Staraptor. Porque ele é um fucking passarinho que usa Close Combat, mano. E Do Ash. Os ainda coisas tem do o Ash, né? Topete. Tem um Pintado. topetezinho chavoso lá, mano. É. E o teu, Kaká? Cara, o meu são alguns. Porém, se eu tivesse que escolher um, atualmente é o Chespin. Oh, que da hora. Grande Chespin. É, até então era o Sceptile, meu primeiro Pokémon de todos. Mas eu acho que o Chespin. É, o Chespin. Inicial de grama de Kalos. Então, Chespin. assim. É. Grande Chespinzinho é da hora. Design bonitinho também. Eu gosto do É design. engraçado como ele é negligenciado também. Eu tenho feito pergunta, tipo, na aba da comunidade no canal do YouTube, eu tenho feito perguntas sobre iniciais, comparado a iniciais. E eu tô ficando muito surpreso com o quanto a rapaziada gosta de alguns iniciais que eu não esperava. Que essa comunidade vai mudando conforme o tempo passa. É, Tipo, é muito tempo vai também, assim, por influência, né? Talvez também Sim. sei lá, o anime também faz com que as pessoas mudem de opinião sobre determinado Pokémon e tal, não sei o que, entendeu? Uhum. Como eu falei sobre o Dustox, cara, tipo assim, o pessoal odeia o Emperor, não sei porquê. Eu acho um Pokémon muito o único Pokémon da franquia que evolui para duas ramificações diferentes pelo porcentagem de valor. Que isso nunca foi trabalhado em nenhum outro Pokémon, só um Emperor. Olha que maravilha. O dele, sim. dele, na verdade, é realmente mais único porque é por coisa que a gente não consegue nem ver. Porque não é Pois o é, IV em si, porque o IV, ele afeta, mas não é só isso. É pois é, completamente aleatório. Save pois o é. Ample. E duas ramificações diferentes, né? Hum. O Quascon e o Sim, como é que Silco, você Dustox e Beautify. O que torna muito pior você bridar um dos dois competitivamente. Mas É, aí, competitivamente. Não, porque. Então, não. Bug, inseto voador toma não tem isso cacetada também. de super efetivo. Cacetada de super efetivo. Não, tudo bem que o Dustox é inseto venenoso. O Beautify é inseto voador. Você aprende do mesmo Mas. jeito. Mas, de qualquer maneira, toma pau de tudo que é Pokémon. Infelizmente. Tadinho da É, Beautify. Do Dustox. pois é. Mas, Kaká, cara, eu Oi. queria agradecer imensamente a tua presença. Foi muito da hora o papo. E, obviamente, antes da gente encerrar, momento jabá, meu querido. Fica à vontade aí pra falar suas Putz, eu não redes, sei fazer jabá, gente. Calma aí, tem que canal. pensar. É muito engraçado porque eu nunca gosto muito de falar do canal. Então eu acabo nunca sabendo o que falar. Mas eu tenho um canal que fala sobre Pokémon. É isso. Eu tenho feito coisas sobre mangá, mas meu foco é sempre falar sobre Pokémon no geral. Tipo, o vídeo que eu deixei até como trailer é eu falando, especulando como é que seria a tradução da velocidade do Regieleki pro mundo real, esse tipo de coisa. São umas coisas Interessante. completamente loucas assim, que eu mais gosto de fazer. Se existissem três tipos de Pokémon, porque se existisse Pokémon com três tipos, esse tipo Hum, de loucura. É Esse aí é isso. um ponto interessante pro pessoal uhum. questionar. Mas já que o Kaká não falou, vai lá, mestre Pokémon, pesquisa lá na sua aba do YouTube lá,
coloca lá Mestre Pokémon que você vai encontrar o canal do Kaká, que é muito Kaká. bom, por sinal. Mangá, enfim, tudo de universo Pokémon, você segue lá ele, porque vale muito a pena, galera. Vale muito a pena pra você inteirar, principalmente sobre o universo do mangá. Entendeu? Mangá, você, tipo assim, você quer uma história aprofundada? Quer um canal que fale sobre mangá, que quase. Tá, o brasileiro acho que ninguém fala, eu acredito, posso estar sendo equivocadamente injusto com alguém, mas eu acho que eu nunca vi. Mas eu acredito que a galera possa ir lá no canal do Kaká, o Mestre Pokémon, para se inteirar sobre o mangá. Galera, vale muito a pena para você que gosta do universo expandido, vai, de Pokémon, que é a parte do mangá de Pokémon. Então é isso, Breno. É isso, meu É isso. querido. Obrigado, gente, pelo convite. Gostei. Nós que Valeu. agradecemos, Kaká. va- Tem carta branca aí pra Valeu, voltar quando Kaká. quiser pra gente falar. Sempre de Pokémon. Vamos. Belezinha, pessoal? Boa noite a todo mundo. Estaremos aí daqui 15 dias de novo no Toca Café. Tchau, tchau. Valeu.